Olá pessoal, tudo bem? Giro Civil Rodrigo. Hoje nós vamos fazer aqui a estimativa de um custo de uma estaca broca de 3 metros. Essa estaca aqui, beleza? Então essa estaca foi executada num projeto que a gente realizou aqui dentro do canal e eu vim trazer para vocês o custo para realizar essa estaca. E assim vocês conseguem ter a perspectiva que vocês podem gastar ou comparar com o que você já gastou. Só peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante, tanto a divulgar, a chegar a outras pessoas que assim como você tem essa dúvida e vai ser útil essa informação, ok? Então vamos para o vídeo. Então, como eu disse para vocês, o custo para essa estaca de broca 3 metros, nós precisamos primeiro definir dois parâmetros principais, tá? Primeiro, material e segundo, mão de obra. O custo da estaca é basicamente esses dois e a gente vai destrinchar aqui primeiro o material, depois mão de obra. Dentro do material, nós temos o quê? Basicamente concreto dentro de uma estaca, e aqui a gente não vai abordar o bloco de coroamento, tá? A gente vai abordar simplesmente a estaca. Então, dentro da estaca nós temos o gasto com o concreto, o volume de concreto, aí entra areia, brita, cimento, água, que pode ser até desprezível, e também a parte de mão de obra, ok? Formas, nesse caso, como é uma estaca escavada broca, tipo broca, nós não temos gasto com forma, ok? Então, destrinchando, para fazer essa estaca de 3 metros, a gente consumiu aproximadamente 300 litros de concreto. Então não foi nenhuma betoneira cheia de 600 litros, ok? Então foi metade de uma betoneira de 600 litros. 300 litros de concreto ou 0,3 metros cúbicos. Obviamente, dentro disso agora a gente vai destrinchar entre areia, brita e cimento, que são os insumos básicos para a gente fazer o concreto. Nesse concreto aqui, a gente fez um concreto para bater aproximadamente 25 MPa, ok? O traço utilizado foi 1 para 3 para 3, tá? Esse concreto vai ficar entre 20 e 25 MPa. Para efeito de cálculo, a gente calculou como um concreto 20 MPa, mas a gente já sabe que na prática, de acordo com alguns corpos de prova que a gente rompeu, esse concreto ele chega até 25 MPa, tá? Ele fica entre 23 e 25 MPa, o seu FCK, ok? Então, de brita para esse traço, para essa estaca, uma estaca, tá? Lembrando, a gente está calculando para uma estaca só. E aí vocês podem multiplicar de acordo com a estaca a quantidade de estaca de 3 metros que vocês vão ter. Inclusive fazer proporções e ver mais ou menos se quanto vocês gastariam numa estaca maior ou menor. Lembrando, estacas de menos 3 metros não são recomendadas. Então voltamos aqui, brita, que a gente usou brita 1, tá? Então usamos aproximadamente 0,13 metros cúbicos de brita, que dá aproximadamente 130 litros, ou 7 baldes de 20 litros, tá? De brita. Areia, aproximadamente 110 litros de areia, isso daria aproximadamente 6 baldes de areia, tá? Que é usada areia média e brita 1. Cimento, deu aproximadamente 42 litros de cimento, isso equivale a quase um saco, tá? Dá um pouquinho mais que um saco, mas aqui a gente colocou um saco, inclusive como a betoneira já estava sendo feita para mais de um saco, mas se fosse para uma estaca só seria aproximadamente um saco, tá? Então aqui, panorama geral do consumo de concreto. Agora falta aí o outro insumo que também faz parte de material, que a gente vai falar aqui agora, que é ferragem e forma. Forma, como a gente pode ver na foto, uma estaca tipo broca não vai forma, então a própria parede do solo funciona como elemento de molde, né, da nossa estaca. As barras longitudinais aqui a gente utilizou de 10 milímetros e as barras, os estribos a gente utilizou em formato de rabo de porco, né, que é o helicoidal, de 5 milímetros, tá bom? Então, das barras principais, ou seja, as barras longitudinais, foram 12 quilos, ok? Aqui é uma imagem representativa, aqui não são fotos da obra, mas a ideia é a mesma, tá? Então as barras longitudinais aqui de 10 milímetros e o estribo igual a esse aqui de 5 milímetros, tipo helicoidal. Então, para as barras longitudinais foram 12 quilos, ok? Isso para 5 barras, tá? 5 barras de 10 milímetros. Como era uma casa térrea, sem cargas elevadas, horizontais e momento nesse bloco. Só um detalhe. Estribos. Foram utilizados cerca de 2 quilos de estribo por estaca, tá? Pode ter dado um pouquinho mais. Também tem o consumo de arame que não está aqui, mas sim que foi considerado no valor final. Beleza? E agora a gente pode destrinchar, a gente já deu o material, a gente pode destrinchar aqui em custos, inclusive o custo da mão de obra também, que é muito importante. Tá? Então aqui, concreto, deu aproximadamente R$ 87, tá? Isso na ponta do lápis pode dar um pouquinho mais, como 90, R$ 100, tá? Isso que foi um cálculo aproximado, porque como eu falei para vocês, não calculei aqui, não coloquei os custos de água, por exemplo, tá? E também, obviamente, é aproximado, tá? Então 87 entre brita, areia, cimento pro concreto que a gente usou e também pro
pro FCK que a gente usou. Obviamente tem um pouquinho de perda, quando você está fazendo concreto tem um pouco de perda, você acaba usando um pouquinho mais do que eu falei para vocês lá do 03, tá? Mas vai ficar aproximadamente R$ 190 o concreto. Ferragem. A ferragem, como eu falei para vocês, estribos, barras longitudinais e aqui sim que entraria o arame. Aqui também vai entrar a parte da dobra e corte do ferro, tá? Então, o restante da mão de obra, que também pode estar incluído a parte do armador, como a gente não conseguiu repartir certinho, eu fiz uma proporção, tá? Mas aqui a mão de obra, o que seria? Seria a montagem do nosso buraco, da nossa broca, tá? Como é feito manualmente, necessita um operador. Para fazer essa broca com o trado, tá? Esse furo com o trado com a broca, ok? Então foram 3 metros. Também teve a parte de fazer o bloco de coroamento, que não está incluído aqui. Então aqui seria só para fazer a estaca propriamente dita, tá? Então aqui seria fazer o buraco da estaca, fazer a montagem da armadura da estaca, tá? E aqui já não entraria a parte do armador, e sim todo o conjunto da estaca, tá? Montar os estribos, helicoidais, colocar as barras longitudinais. E também a parte de montagem dentro do furo e concretagem, tá? Então, que seria a mão de obra do pedreiro e do ajudante de pedreiro também. Então, seria R$ 170 aproximadamente, tá? Isso aqui, custos brutos. Que daria um total de estaca de 3 metros, diâmetro 30 centímetros, não sei se eu falei nesse vídeo, 30 centímetros, um valor de R$ 410 reais, tá? Isso daria aproximadamente R$ 135 aproximadamente o metro, tá? De estaca. Então, se vocês querem fazer um número gordo aí, Rodrigo, tem uma estaca de 6 metros, que não vai ser tipo broca, muito difícil ter uma estaca de 6 metros tipo broca, mas, por exemplo, tem uma estaca de 4 metros, que pode talvez até chegar em tipo broca, vocês podem fazer a proporção e encontrar o valor aí necessário para fazer isso, tá? Lembrando, aqui são valores brutos, sem os custos de BDI, né? Para quem não sabe, BDI, então seria os benefícios, despesas diretas e indiretas, que seria o quê? O lucro do empreiteiro, os gastos diretos e indiretos, como, por exemplo, gastos administrativos, algum tipo de imposto também nesse lucro, nesse benefício. Então, aqui está tudo compactando. Considerando que esse valor aqui seria necessário para um empreiteiro, ou seja, para você que vai passar o valor e ter o seu lucro com base nessa empreita, seria aproximadamente R$ 570, tá? Considerando um BD de 30%. Se você vai fazer a sua obra e você quer saber o valor real, 410. Se você vai repassar o valor, vai prestar um serviço, você precisa considerar um BDI e, nesse caso, eu recomendaria geralmente o BDI fica entre 30% a 40%, 45%, tá? Então, ficaria aproximadamente R$ 570, incluindo o lucro do empreiteiro, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Também, se você já fez uma estaca desse tamanho, desse diâmetro, deixa nos comentários quanto você gastou para fazer, tanto na parte de mão de obra quanto na parte de material, ok? Fico por aqui, até a próxima, tchau. Conheça o Calcula Civil, nosso site com ferramentas e calculadoras de estruturas, fundações, estimações e mais, destinado a todos os profissionais da construção civil. Acesse calculacivil.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau.